Olá novamente, queridos irmãos. Hoje, muito feliz, temos o retorno aqui de irmãos muito queridos por nós. Grandes exemplos que a gente vê, não querendo salientar, nosso querido irmão Laed, Dona Luzia, Fabrício, não querendo exaltar, tá? Mas a gente vê o que é que o Espiritismo nos traz, a alegria da gente receber novamente os irmãos que passaram por dificuldades, que não cabe agora falar quais, e estávamos quase agora ali conversando todos, numa roda. Eu particularmente não estava conversando, eu estava escutando, porque eu sou mais novo, então a gente tem que escutar mais do que falar menos. E a importância, a alegria, a necessidade de que o espírita tem em servir. Olha que coisa linda, servir. O cristão que sente a necessidade de servir, acredito que esteja no caminho certo. Porque muitos preferem arrumar desculpas para não servir, enquanto que outros arrumam grandes motivos para servir. Isso, meus irmãos, é ser cristão. E o Espiritismo ressalta exatamente isso, as necessidades que nós assumimos. Nós assumimos antes de reencarnar a necessidade de servir. Nós pedimos para ser espíritas. Pedimos. Ninguém está aqui por acaso. Então vejam os exemplos, os chamados que temos todos os dias, os benfeitores que nos induzem, cochicham em nossos ouvidos: Marcelo, você precisa ir na casa hoje. Marcelo, você precisa pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Vejam a beleza do Espiritismo. Esse contato com os nossos queridos irmãos espirituais, que através da mediunidade mais aguçada de uns, recebem com muito carinho essas sugestões, retornar a servir. E é sobre a terceira revelação que eu trouxe aqui hoje para a gente estudar um pouquinho, o Espiritismo, caracterizado como a terceira revelação, a doutrina consoladora. Aos irmãos ainda que não têm o conhecimento, a primeira revelação foi de Moisés, com o Decálogo. A segunda, nosso querido Mestre Jesus, complementando a lei mosaica. E a terceira revelação, que é a doutrina consoladora, o Espiritismo cristão. Por que consolador? Porque o Espiritismo, eles nos prova, não é mais hoje, em pleno século XXI, um fato, uma coisa assim, imaginada. Não, é uma coisa comprovada, na certeza de que não existe morte. O ser permanece a partir do momento que o Criador pôs o dedinho ali. Nós surgimos nesse universo abençoado e daí por diante não sumimos, não morremos. O corpo sim,
né? Mas nós não somos o corpo. Nós somos o que somos, espíritos. Hoje encarnados, amanhã desencarnados. Então, qual a diferença que no século XIX fez a codificação do Espiritismo pelo nosso querido irmão Allan Kardec? Explicar exatamente isso, que a vida não cessa, que a evolução não cessa, que nossas tarefas também não cessam, nossos deveres assumidos perante Deus e perante nós mesmos, perante nossa consciência, não cessa jamais. Ninguém fica dormindo depois de morrer, meus irmãos. O corpo morre, mas a nossa essência prevalece. O Espiritismo nos traz explicações do porquê que acontecem as coisas conosco, com o próximo, com o mundo, com o universo. Por que existe guerra? Por que existe queimada? Por que existe pandemia? É o nosso consolo. Por que Deus permite que existam guerras? Livro dos Espíritos, meus irmãos, tem todas as respostas. Espiritismo trouxe isso para nós, a doutrina consoladora e esclarecedora a respeito da vida, Vale ressaltar aqui que Allan Kardec não teve simplesmente um estalo num dia e escreveu 5 livros a respeito, né, de estudos, de conhecimento do Espiritismo. Um homem que passou por tantas dificuldades para nos trazer hoje o que temos aqui, esse acesso enorme a respeito, explicando-nos linha por linha do que Jesus veio nos ensinar. Linha por linha. Allan Kardec teve muitas dificuldades e ele mesmo confessou certa vez que estava muito desanimado logo no início, porque gastava todo o seu dinheiro com publicação, mandando editar os livros para poder divulgar e tudo mais, que foi a missão dele. E ele não se sentia ainda satisfeito, e se sentia desanimado às vezes. E certa vez ele recebeu um embrulho tão bonito, muito bonito, e dentro dele havia um livro dos Espíritos, todo trabalhado, encadernado, naquela época, né, no século XIX, as linhas escritas na capa com fios de ouro. E dentro tinha uma carta explicando o porquê que esse irmão estava mandando para ele o livro dos Espíritos. Eu não vou esticar a conversa, mas, né, resumindo assim, essa carta dizia que o livro dos Espíritos, ou o esclarecimento dos porquês da vida, dos reveses, havia salvado a vida dele. Por isso, em retribuição a Allan Kardec, ele mandou esse livro dos Espíritos encadernado de uma maneira tão carinhosa e especial. Então vejamos a grandiosidade do Espiritismo ao salvar vidas. O esclarecimento do porquê das angústias,
dos sofrimentos, impedindo assim a pessoa de cometer atos que possam tirar a própria vida, ou tirar a vida do próximo, como um ato de vingança. Entendemos então a grandiosidade dessa doutrina, não só para nossas vidas, mas para o planeta. Tem questão dizendo, onde Kardec pergunta, se o Espiritismo é a religião do futuro. E os Espíritos respondem que não, mas é o futuro das religiões. Vejam bem a grande diferença. O Espiritismo nos ensina, meus irmãos, a respeitar o livre-arbítrio do próximo. Eu não gosto de Espiritismo. Pois bem, meu irmão, vá em paz, siga com Deus. O que você acredita é isso que ensina o Espiritismo. Uma das coisas que ensina: respeito ao próximo. Do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a lição número 51, intitulada de Ao Clarão da Verdade. A FEB publicou em 1966 também esse estudo no livro Entre Irmãos de Outras Terras, que é a lição número 6. É o mesmo estudo. E está aqui palavras de Jesus, anotado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. No Novo Testamento está lá, missão do Paráclito, ou Inspirador. Quando Jesus já estava preparando os discípulos da sua partida e já anunciando o Consolador. Então Emmanuel nos diz: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal. Agreis, congregações, seitas ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Allan Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, por meio de agora, se lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então aqui ele já deixa bem claro: não temos mais a dúvida do futuro. E eu tinha muitas dúvidas,
Por isso procurei em várias religiões. O que acontece com a gente depois da morte? Depois, né? Como é que vai ser? O Espiritismo nos esclarece isso, através de vários e vários estudos, que cada caso é um caso especial, único, pois cada ser, cada indivíduo, cada espírito é único dentro do universo. Na certeza, sim, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a lei da semeadura, que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pelas bênçãos do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, ressaltando aqui, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então veja que tudo parte de nós mesmos, começa por nós. Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo mais feliz, eu quero um mundo mais ditoso, menos violento, mais democrático. E será que eu estou sendo tudo isso? Será que eu estou cumprindo com as minhas tarefas? É o convite da reflexão. No livro Roteiro, também ditado por Emmanuel, a lição 23, intitulada Na Extensão do Serviço. O que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa por movimento libertador das consciências? Então, quais as finalidades do Espiritismo, que ele nos explica que não é, meus irmãos, depois que a gente desencarnar, que a gente vai começar a fazer as coisas, que a gente vai cumprir com as nossas tarefas, e sim é aqui. Se nós encarnamos aqui, hoje, se estamos presentes aqui hoje em carne, é porque nós assumimos tarefas que temos que cumprir, aqui na terra, porque é exatamente aqui que nós vamos trabalhar e é aqui que nós vamos auxiliar para que um dia a terra também seja um lugar mais abençoado que já é hoje. Cada um fazendo a sua parte, cumprindo com a sua tarefa. Então, seria louvável subtrair o homem do campo à função de laboriosa na sementeira, distraindo-o com narrativas brilhantes e induzindo a inércia? Então, será que somente eu participando num grupo religioso, eu estou cumprindo com as minhas tarefas? É essa a questão aqui. Você não precisa, para adquirir salvação, meus irmãos, aceita, acredita em Deus, em Jesus, que você vai estar salvo. Não, aí é ociosidade demais. A gente tem que cumprir, trabalhar, semear. Como dizer a um camponês que ele não precisa semear para colher? Então, só fazer números, meus irmãos, não resolve. A gente tem que pôr a mão na massa, tem que lançar a semente à terra.
Seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? Será que a gente trabalhar sem cessar, mas trabalhar, né, vamos dizer assim, para enriquecer, né? Se matar de trabalhar, falar o português bem claro, né? E não reservar um tempo necessário para a gente realizar o bem? Será que a fortuna material vai nos trazer algum benefício a hora que formos prestar contas com nós mesmos? Ah, eu não tenho tempo, Marcelo, eu trabalho demais. Falei, então arruma, organiza. É para o nosso próprio bem. Às vezes a gente fala ajudar o próximo, mas quem está sendo ajudado somos nós mesmos. Né? Se você conseguir ajudar alguém, é bônus. Mas se nos abeirarmos do trabalhador com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação, estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade. Eis aqui a instrução do Espiritismo. Você está animado para trabalhar? Você está animado para conhecer, para estudar? Ótimo. Vamos lá então, vamos junto. Estimular. Sempre. Porque através desse conhecimento, todo sacrifício gerado fica menos pesado. Dá satisfação de servir. Mesmo que a gente passe menos tempo com a família, com os netos, com os entes queridos, menos tempo no bar, né? No restaurante, jogando boliche. Ver que o sacrifício de servir vai valer a pena. Porque subir os degraus cabe à criatura, não vai ser ninguém que vai nos carregar no colo. Cabe a nós mesmos termos a vontade de subir esses degraus de elevação. Praticando, claro, o bem legítimo. Bem para nós e o bem para a coletividade. Leovaldo, quarta-feira passada, fez um estudo muito interessante sobre isso. O bem e o mal. Ah, mas o que é fazer o bem? Toda vez que você fizer algo que não for por você, para o seu bem, você está fazendo bem. Já começa daí. Você diminuir o egoísmo nos seus atos, pensamentos, palavras e gestos, já está conseguindo trabalhar mais dentro da obra do Cristo. De que valeria, então, a intimidade do homem com os espíritos domiciliados em outras esferas, sem proveito para a existência que lhe é peculiar? Aqui ele fala sobre a curiosidade. Curiosidade. Não será deplorável perda de tempo informarmos-nos sem propósito honesto quanto aos regulamentos que regem a casa alheia? Muitos de nós procuramos saber como é o nome do meu mentor, né? Quantos ministérios tem no nosso lar, como é o nome do ministro fulano, do ciclano,
querendo saber das coisas do plano espiritual e esquecendo das coisas da terra. De que adianta a gente saber isso, se a gente não cumpre nem aqui, nossas coisas daqui da terra? É perda de tempo, gente. Que diferença vai fazer saber o nome do mentor? Né? Ou se a colônia em cima do Mato Grosso é de nome tal, de o YX. A gente tem que saber as coisas necessárias para a gente, sabe, caminhar. As coisas da terra. Deixa para conhecer a colônia e depois que desencarnar. Aí vai lá para a colônia, conhece o nome dos ministros, o nome da colônia. A gente quer saber como que funciona o plano espiritual. A gente não sabe nem como funciona aqui no planeta Terra direito. A gente se atrapalha todo. Se a criatura humana ainda não pode dispensar o suprimento de proteínas e carboidratos, de oxigênio e vitaminas, se não pode prescindir do banho e da leitura, por que induzi-la ao ocioso prazer das indagações sem elevação de vistas? Somente curiosidade. O que vai acrescentar na vida da gente? E ele nos diz aqui, Emmanuel, atendamos acima de tudo ao essencial. Ao essencial. O que vier depois é lucro. É curioso notar, olha o que ele exemplifica aqui agora. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, esse ser abençoado, maravilhoso, que esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos atrás, um ser milênios mais avançado que a gente, esteve aqui entre nós e não se preocupou em falar sobre o que ele viu no plano espiritual, sobre o que ele sabe do plano espiritual. Ele não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente de nosso Pai. Porque ainda, infelizmente, não temos capacidade de entender quem é Deus. E sim, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento, sim, da obra divina, da obra de Deus. Então ele não se preocupou em explicar-nos quem é o Criador, e sim, como que a gente faz para colaborar com Ele. Porque não é a hora ainda. Embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar por pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Ele não ficou falando lá que em Júpiter, ou em Marte, ou em Saturno, ou qualquer outro corpo celeste, funciona assim, assim, assado, as raças que moram lá. Ele só simplesmente falou da grandiosidade do que é a obra de Deus. Não ficou se apegando em coisas pequenas, em detalhes. Não obstante, exaltou o reino celeste, nele situando a glória do futuro, que espera todos nós, se Deus quiser. Ele não esqueceu o reino da terra, que procurou ajudar com todas as possibilidades que ele dispunha, encarnado aqui entre nós. E mesmo até hoje, ele ainda nos socorre. Quando esteve aqui, curou cegos e leprosos, loucos e paralíticos,
deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, e sim também socorrer os corpos enfermos, na recuperação do homem integral, nos mostrando a necessidade do equilíbrio, no equilíbrio que necessitamos entre corpo e alma. Porque se o corpo está doente, afeta a alma e vice-versa. Um reflete no outro. Então temos a necessidade do equilíbrio. Não se contentou, porém, com isso. Em todas as ocasiões, exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. A necessidade da gente praticar o quê? O amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nossos deveres. Recorre à semente de mostarda, a nossa fé, e ao dracma perdido, a salvação, para alinhar preciosos ensinamentos. Quantos ensinamentos temos hoje, acessível. A gente não precisa nem comprar um livro mais hoje. Na internet você encontra tudo que você precisa, tudo, de graça. Veja as facilidades que temos hoje. Compara o mundo à vinha imensa, onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações. Todos nós, eu costumo dizer, a gente não veio aqui a passeio. Não reencarnamos no Brasil para conhecer o Rio Grande do Sul ou o Nordeste. Nós viemos com a nossa cota de obrigações. Mas o livre-arbítrio, Marcelo. Mas eu não pedi. Pediu. Ninguém vem aqui a passeio, meus irmãos. Nós pedimos sim. Porque se não tivermos essas tarefas, nós não conseguimos burilar o nosso espírito. Não conseguimos melhorar, acabar com o mal que ainda existe dentro de nós. Não temos condições. Então necessitamos sim cumprir com a nossa cota. Consagra especial atenção às criancinhas, salientando o amparo que devemos às gerações renascentes. Eu lembro que alguns anos atrás, inclusive numa quarta-feira, nosso querido irmão Wilson fez um estudo aqui do Evangelho, falando exatamente sobre isso, da necessidade de nós, responsáveis, educadores, que temos as crianças sob nossas vistas, a grande necessidade de nós encaminharmos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, enfim, aqueles que estão sob nossos cuidados, com Cristo. Nossa obrigação de guiar as criancinhas para o Cristo, através de evangelização, principalmente, dos exemplos dentro de casa. Eu lembro, fazem alguns anos. Então vejam só, quantas e quantas tarefas nós possuímos e achamos ainda que viemos aqui a passeio. Nessa mesma esfera de realizações, os princípios do espiritismo evangélico se estenderão em favor da humanidade. É aquilo que eu digo, né? A gente se melhora, a gente já está colaborando com a sociedade. Não precisa mudar o outro, basta a gente mudar a nós mesmos. Que aí, quem sabe, algum dia alguém olha para a gente
E fala legal aquilo que o japonês fez ali. Porque conhecimento, meus irmãos, é muito fácil de adquirir. Conhecimento é muito fácil de adquirir. Você pode saber o livro dos Espíritos, todas as 1000 e tantas questões de cor e salteado, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia Sagrada. Mas se você não tiver a sabedoria de colocá-las em prática, nada vai resolver todo esse conhecimento adquirido. Então, o conhecimento, sim, é muito importante, mas a sabedoria está em colocá-las em prática. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual depois da morte. Provam que a alma se transfere de habitação sem alterar-se de imediato. Quando eu desencarnar eu vou virar anjo, eu vou para o céu, ou eu vou ficar deitado numa rede, na beira de um lago muito bonito, sem fazer nada. Vou descansar. Pode ser. Destaca aqui o irmão que nós, no momento do desencarne, até recobrarmos a nossa consciência espiritual, seremos no plano espiritual o que somos hoje, né? Isso é fato. Mas será mesmo que nós queremos isso? Descansar? A hora que o nosso corpo já não sustentar mais aqui no planeta Terra? De que valeria, né? Todo o trabalho, todo o esforço, todo o sofrimento, todas as angústias. Mas, preconizando o estudo e a fraternidade, a cultura e a santificação, o trabalho e a análise em obediência a ditames superiores, objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos um dos outros no mundo por vindouro, que será indiscutivelmente iluminada a seção do reino infinito de Deus. Então, por que os irmãos espirituais se manifestam com tantos estudos, com tantas mensagens, com tantos livros escritos a respeito do que é o mundo espiritual? Quem já teve a oportunidade de ler O Céu e o Inferno vai compreender isso. A grande maioria de nós desencarna e depois põe a mão na consciência e fala: deixei de fazer isso, aquilo, aquele outro, por causa do ócio, talvez, ou por causa do materialismo, não importa. Mas vejamos a importância do relato desses irmãos espirituais, não para nos amedrontar, mas sim para que nós tenhamos sempre mais força e coragem para realizar as nossas tarefas assumidas. Para que nós, cada vez mais, não apontamos mais o dedo para o próximo, e sim para nós mesmos. Que nós possamos olhar no espelho todos os dias e enxergar que hoje eu consegui fazer algo de bom. Seja para mim, seja para o próximo melhor, é claro. Mas vejam a importância desses relatos. Não é para nos ludibriar, não é para ficarmos pensando: será que vamos para o nosso lar? Ou será que nós vamos para o umbral? Não, meus irmãos, é só para salientar a necessidade que nós temos de nos melhorar, que nós temos de nos burilar. O Espiritismo é essa doutrina abençoada que nos acolheu. Cabe a nós hoje
cumprirmos com as nossas tarefas. É difícil? Claro, né? Temos tanto a pagar ainda, temos tantas dívidas convertidas nesses milênios de existência que cada espírito aqui possui, mas o esforço se faz necessário. Lembremos sempre do esforço de que Allan Kardec teve, de tudo que ele passou. Quem conhece um pouco da história de Allan Kardec, né? Tudo que ele passou, para nos trazer hoje todo esse material cristão à luz do Espiritismo. Valorizemos o que temos hoje e sempre que possível coloquemos em prática de coração mesmo aos ensinamentos da doutrina cristã. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado aos irmãos. Vamos novamente então elevar os nossos pensamentos ao Mestre, agradecendo a Ele as oportunidades e todas as possibilidades que temos em nossas vidas para contribuir com o meio comum, rogando sempre a vontade, a coragem e a persistência, a humildade para reconhecer e conhecer a nós mesmos. Muito obrigado, Mestre querido, por toda a tua luz e todo o teu amor, por sempre nos guiar, nos proteger e nos carregar em seus braços. Obrigado pela doutrina que nos consola, que nos instrui e que nos ampara. Aos queridos irmãos benfeitores espirituais, por toda a paciência que tem com cada um de nós e por nos permitir estar presentes aqui hoje, dentro desta casa abençoada, recebendo todas essas bênçãos provindas do céu. Agradecemos sempre a Ti, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Permanece conosco. Que assim seja.